Na Babilônia, as muralhas de tijolos reluzem sob o sol intenso. O vento sopra constante, trazendo o perfume dos jardins suspensos que tocam as nuvens. É um reino de torres douradas e palácios que desafiam o horizonte. No centro dessa grandiosidade, Daniel vive sua rotina. Ele não busca templos de pedra ou altares distantes. Ao amanhecer, quando a luz toca o chão, ele caminha até a janela. Ele abre as folhas de madeira, sente o ar da manhã e ajoelha-se sobre o piso frio. Ele fecha os olhos, respira fundo e fala. Ao meio-dia, o sol está no topo do céu e ele repete o gesto. Ao cair da noite, quando as sombras se alongam, ele volta à janela, ajoelha-se novamente e mantém o silêncio. Para ele, o céu é o teto infinito e a oração é o único abrigo necessário. Ele não hesita. Ele não se apressa. Cada movimento é um ritual de conexão, um momento em que o ruído da cidade desaparece e apenas a sua voz permanece. Ele permanece ali, imóvel, enquanto o mundo lá fora continua seu curso, mantendo sua paz inabalável em meio a tanta pedra e ouro. Mas a retidão de Daniel não passava despercebida por todos. Na corte de Dario, homens observavam cada passo seu. Eles se escondiam atrás das colunas de mármore, com os olhos estreitos, acompanhando sua rotina de trabalho. Eles anotavam cada decisão, cada palavra dita, cada tarefa concluída. Eles buscavam uma falha, um atraso, um sinal de desonestidade. Eles vasculhavam os registros, conferiam os números e interrogavam os servos, mas não encontravam erro algum. Daniel era preciso. Ele não trapaceava, não aceitava subornos e não desviava recursos. Essa perfeição alimentava uma inveja profunda. Eles se reuniam em corredores escuros, com as cabeças próximas, sussurrando planos. Eles decidiram mudar o campo de batalha. Eles precisavam de uma lei, uma regra que transformasse a fé de Daniel em um crime. Eles começaram a desenhar os termos. A armadilha estava sendo montada, fio a fio. O perigo não vinha mais de fora, mas do próprio coração da corte. Os homens caminharam pelos corredores até a sala do trono. Eles se aproximaram de Dário com sorrisos ensaiados e gestos de submissão. Eles se curvaram profundamente, mantendo as vozes baixas e respeitosas. Eles disseram ao rei que todos os governadores e oficiais haviam concordado com uma nova medida. Eles propuseram que, durante 30 dias, nenhum pedido fosse feito a qualquer deus ou homem, exceto ao próprio rei. Eles enfatizaram que quem desobedecesse seria jogado na cova dos leões. Dario ouviu as palavras, mas não viu a maldade escondida. Ele acreditou na lealdade fingida daqueles homens. Sem hesitar, ele pegou o selo real e pressionou contra o documento. O som do metal batendo no pergaminho ecoou pela sala. O decreto estava oficializado. A partir daquele momento, a fé de Daniel tornou-se um crime. Os conspiradores trocaram olhares rápidos, contendo o triunfo. Eles se retiraram da presença do rei, com passos firmes, sabendo que a armadilha estava armada. O rei permaneceu em seu trono, alheio ao peso da decisão. O conflito agora era lei, e a vida de Daniel estava oficialmente em perigo. A notícia do decreto chegou aos ouvidos de Daniel como um vento frio. Ele estava em seu escritório quando soube da proibição. Ele não correu, não buscou esconderijos, nem tentou apagar os rastros de sua fé. Ele caminhou até sua casa, com passos firmes. Ao chegar, subiu as escadas de madeira, sentindo o peso do silêncio que pairava sobre a cidade. Ele parou diante da janela. Com um movimento lento, ele destrancou as ferragens e empurrou as folhas da janela, deixando o ar da tarde entrar. Ele se ajoelhou no chão, sentindo a dureza da pedra sob os joelhos. Ele fechou os olhos e começou a orar, exatamente como fazia todos os dias. Lá fora, nas sombras das colunas próximas, os conspiradores se agachavam. Eles mantinham a respiração contida, observando cada movimento. Mas Daniel não parou. Ele mantinha as mãos unidas, o rosto sereno,
ignorando a presença dos homens que espreitavam nas trevas. Os conspiradores trocaram olhares de triunfo. Eles se afastaram das sombras, movendo-se rapidamente em direção ao palácio. Os conspiradores voltaram ao palácio, exigindo o cumprimento da lei. O rei Dário sentiu o peso do erro. Ele caminhou de um lado para o outro, as mãos inquietas, buscando uma saída jurídica que não existia. Ele tentou argumentar, mas os homens apontavam para o selo real no pergaminho. O rei parou, o rosto pálido. Ele deu a ordem final com a voz embargada. Guardas conduziram Daniel até a entrada da cova. O local era uma fenda profunda na rocha, onde o ar cheirava a terra úmida. Daniel desceu os degraus de pedra. Lá embaixo, o som de rosnados baixos vibrava. Os leões moviam-se no escuro, garras raspando o chão. Lá em cima, os guardas empurraram uma rocha maciça. O som do atrito ecoou como um trovão. A escuridão tornou-se absoluta. O rei Dário pressionou a palma da mão contra a pedra fria. Ele passou a noite inteira em pé, recusando comida. Na profundidade da cova, o ar estava denso e carregado pelo cheiro dos predadores. Daniel sentia o deslocamento de ar causado pelo movimento dos leões ao seu redor. As garras raspavam a pedra, e o som de rosnados baixos e guturais vibrava no chão, subindo pelas solas de seus pés. Ele permaneceu parado, com os músculos tensos, aguardando o ataque iminente. De repente, uma luz intensa cortou a escuridão absoluta. Não era uma chama comum, mas um brilho que emanava de um ponto central acima de Daniel. Um ser de luz desceu, tocando o solo com suavidade. O anjo estendeu a mão na direção dos leões. O efeito foi imediato. O som dos rosnados cessou bruscamente, substituído por um silêncio profundo. As feras, que antes exibiam dentes afiados e posturas de caça, recuaram. Elas baixaram a cabeça e dobraram as patas dianteiras, acomodando-se no chão como animais domésticos. O brilho do anjo banhou a cova, revelando as paredes de pedra. Daniel sentiu o calor daquela presença e relaxou os ombros. Ele caminhou até um canto da cova, onde a pedra estava seca, e sentou-se. Daniel fechou os olhos, respirando o ar que agora parecia limpo e leve, enquanto o anjo permanecia vigilante, guardando a entrada. A primeira luz do sol começou a atingir o horizonte de Babilônia, mas, para o rei Dário, a noite parecia não ter fim. Ele abandonou seus aposentos antes mesmo que os primeiros pássaros cantassem. Seus passos ecoavam apressados pelo corredor. O rei estava ofegante, com os olhos fixos na entrada selada. Ele parou diante da rocha pesada, com as mãos trêmulas. Com a voz embargada, ele gritou: Daniel, servo do Deus vivo, o seu Deus conseguiu livrá-lo dos leões? O rei prendeu a respiração, aguardando qualquer sinal. Um segundo se passou, depois outro. Então, uma voz ecoou firme: Sim, ó rei, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. O rei recuou um passo, os olhos arregalados, o choque de alegria transformando sua expressão. Dario não perdeu tempo. Ordenou que os homens removessem a pedra pesada imediatamente. Os guardas uniram forças, empurrando a rocha monumental. O som do atrito da pedra contra a pedra ecoou pelo pátio, e o selo real foi rompido. Daniel surgiu na abertura, subindo os degraus de pedra com passos firmes. A luz do sol da manhã atingiu seu rosto, revelando que não havia um único arranhão em sua pele. O rei Dário correu até ele, segurando seus ombros com força, verificando cada centímetro de sua integridade. Daniel estava lá, vivo, respirando o ar puro da liberdade. O silêncio na corte era absoluto, interrompido apenas pelo som da respiração dos presentes. O rei, ainda atônito, olhou para os leões que permaneciam imóveis no fundo da cova, observando a saída de Daniel sem emitir um único rosnado. Dario ergueu a voz, ordenando que todos os escribas e governadores se reunissem. Ele declarou, diante de todo o reino, que o Deus de Daniel era o único capaz de realizar tais sinais e prodígios.
A notícia se espalhou pelas muralhas de Babilônia como fogo em palha seca. O que antes era uma armadilha de morte transformou-se em uma lição pública de lealdade e proteção. Daniel caminhou pelo pátio, seguido pelo rei e por uma multidão que observava com respeito. Aquele dia marcou o fim da conspiração e o início de uma nova era de reconhecimento. O poder que sustentou Daniel na escuridão agora brilhava sob o sol. A história de Daniel não terminou na cova. Ela vive em cada um de nós. Pense nos momentos em que você sente medo, seja no escuro do seu quarto, em um desafio novo na escola, ou quando se sente sozinho. Lembre-se de Daniel. O mesmo Deus que enviou o anjo para fechar a boca dos leões está ao seu lado agora. Ele é o seu escudo, a sua força e a sua companhia constante. Você nunca está desamparado. Vamos conversar com ele? Feche os olhos, respire fundo e acompanhe esta oração. Senhor Deus, obrigado por nos ensinar que a fé é a nossa proteção mais forte. Ajuda-nos a confiar em Ti, mesmo quando o medo aparecer. Protege nossas noites, nossos sonhos e nossa família. Que a nossa fé seja sempre firme, como a de Daniel. Em nome de Jesus, amém. Se esta história tocou o seu coração, inscreva-se no canal O Amigo Jesus e deixe aqui nos comentários: Deus me protege. Lembre-se sempre, quem confia em Deus nunca está sozinho. Ele caminha com você em todos os passos do seu dia.